Quantos anos você tinha na última vez que o Arsenal esteve nas quartas de final da Liga dos Campeões? Para facilitar a matemática, foi 14 anos atrás, no ano de 2010. Faz bastante tempo. Por exemplo, a gente entrevistou depois da partida de hoje o brasileiro Gabriel Magalhães, que na época tinha apenas 12 anos de idade. Faz muito tempo. Para um clube do tamanho do Arsenal ficar tanto tempo sem estar entre os 8 melhores clubes da maior competição de clubes do mundo é algo que não faz tanto sentido. E foi no sufoco, hein, gente? Foi no sufoco, foi na disputa de pênaltis aqui no Emirates Stadium contra o Porto que essa vaga veio. Não foi bonito, não foi um futebol vistoso, não foi o Arsenal de Arteta. Foi uma versão um pouco diferente, uma versão que a gente pode talvez valorizar mais a mentalidade, a persistência, a resiliência do que o que a gente vem vendo na Premier League, aliás, competição em que o Arsenal é líder. É uma semana que dá a liderança para o Arsenal da Premier League e o retorno nas quartas de final da Liga dos Campeões, repito, depois de 14 anos. É uma classificação que não representa apenas um passo à frente na Champions League, mas também uma chance de apresentar um futebol condizente com o que esse time é. Os adversários provavelmente serão muito complicados, né? Além do Arsenal, a gente já teve as classificações de Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City, PSG, Barcelona. E amanhã a gente pode ter a Inter de Milão, o Atlético de Madrid, o Borussia Dortmund ou o PSV. Enfim, difícil você olhar para um adversário dos que já se classificaram em que o Arsenal entraria como favoritíssimo. Mas isso é para o torcedor se preocupar depois do sorteio, claro, transmitido pela TNT na sexta-feira desta semana. É importante valorizar também a grande atuação do Porto, tá? Não é uma atuação que prometeu ser vistosa, não é uma atuação que prometeu ser dominante, nada disso. É entender que a proposta do Porto foi a que melhor funcionou, tá? Tanto no jogo de ida quanto no jogo da volta. Aliás, comparando os dois jogos, hoje aqui em Londres, o Porto teve mais posse do que em Portugal e teve mais finalizações do que no Estádio do Dragão. Então, não só a proposta do Porto funcionou melhor, mas funcionou até de maneira diferente, um Porto mais agressivo, um Porto que, se tivesse um pouco mais de sorte ou capricho nas finalizações, poderia ter causado uma grande surpresa, a primeira surpresa, pelo menos até aqui, dessa fase de oitavas de final da Liga dos Campeões. Aliás, 41 anos de idade tem o zagueiro Pepe, que teve uma atuação impressionante. Cara, no segundo tempo da prorrogação ele estava dando pique. Arrancada, como se não tivesse cansado, como se a perna e a idade não tivessem pesando. Impressionante. Muito bacana poder ter a chance de entrevistar o Pepe. Aliás, você pode buscar, que está nas redes sociais da TNT Esporte, certamente, enquanto você assiste esse vídeo, mas depois você busca, vamos terminar esse vídeo antes. O Pepe, que foi muito simpático, e perguntei sobre o futuro. Além de perguntar sobre o passado, vamos ver se tem mais futuro dentro desse cara que foi rotulado de maneira excessiva como violento ao longo da carreira. Tem muito futebol para pouca violência nos 41 anos da vida de Pepe, muitos deles dedicados ao futebol. No Arsenal, acho que dá para trazer um destaque quase que absoluto para o Martin Odegaard, para o capitão. Ele que tirou da cartola o passe para o único gol da partida, o gol do Trossard. Um gol em que a finalização foi eficiente, mas que a magia veio do passe do norueguês. E claro, na disputa de pênaltis temos que valorizar a atuação do Davi Raya. Ele que não é um cara conhecido notoriamente por ser pegador de pênaltis, mas foi importantíssimo. Pegou 2 cobranças de 2 brasileiros convocados para a seleção para esses amistosos. O lateral esquerdo, Wendel, que teve uma grande atuação anulando o Bukayo Saka, que não teve uma boa atuação, e também do atacante Galeno. O Raya conseguindo se provar mais uma vez em meio a uma temporada depois das críticas em relação à contratação dele. Valorizo a mentalidade do Arsenal, portanto, mas palpito que para seguir adiante na Liga dos Campeões, o Arsenal vai precisar dessa mentalidade ao lado do futebol que tem apresentado muito mais na Premier League do que no mata-mata da Liga dos Campeões.